Fala galera, seja bem-vindo a mais um estudo aqui com o professor Leandro, tá bom? E hoje nós vamos usar a nossa aula em duas temáticas, dígrafo, né? Que é duas letras com um único som, e também hiato, ditongo e tritongo. A gente está trilhando o caminho do português nesse novo curso aqui 2024, né? Então começa com fonética, depois fomos para acentuação, e agora estamos indo para dígrafo, hiato, ditongo e tritongo. Na próxima aula, vamos ver um pouquinho de separação silábica. E na outra, entramos na ortografia, processo de formação de palavras, morfologia. Vamos ter vários vídeos aqui até chegar ao nível mais alto aí do português. Você é meu convidado especial. Já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, vem se juntar a essa turma de futuros aprovados, tá bom? Já aprovei muitos concurseiros em concursos e seleções e você pode ser o próximo, tá bom? Mais informações aí na descrição do vídeo, tá bom? Vou colocar aqui para vocês meu YouTube, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Estamos chegando aos 5 mil inscritos, canal monetizado, graças a Deus, e com todo o recurso que entra aqui, podemos investir cada vez mais aqui no nosso canal. Então, é muito importante você deixar o like, é muito importante você compartilhar, se inscrever e comentar, porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo está sendo visto e cada vez mais a própria plataforma divulga aí para outros concurseiros, tá bom? Então, divulga para todo mundo esse vídeo aqui maravilhoso. E também lá no Instagram, você pode conferir um pouquinho aí da minha vida pessoal, também saber novidades do concurso, sempre estou postando lá nos stories e nas marcações do Instagram, tá bom? Então segue o professor, também no Instagram, professor Leandro Silva, CE. Instagram aí tem sido um canal para trazer muitos alunos aqui para o grupo e você pode conhecer mais um pouquinho da minha história, trajetória e do meu trabalho. Agora, em menos de 10 minutos, dois alunos aqui chegaram, que depois dessa aula já vou lá falar com eles, lá no meu WhatsApp. Então, o Instagram é uma forma de você também tirar suas dúvidas e entrar em contato comigo e se juntar a essa turma de vencedores. Material acessível, material de qualidade, que o professor já aprovou muitos em concursos e seleções e você pode ser o próximo. Bom, a conversa está boa, mas vamos ao que interessa, que é a nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando que nosso grupo de estudo ele já tem 4 anos de existência e já aprovou muitos concurseiros, né? Trabalhamos com YouTube, Google Meet, WhatsApp, Instagram, não recebe material de estudo e também aula gravada, né? Para você arrasar na sua prova. Temos uma turma só para professores e temos uma turma de português para todos os concursos. Então, não perde tempo e vem juntar a essa turma de futuros aprovados, tá bom? Mais informações na descrição do vídeo e também estou indicando pessoas para você ganhar abatimento aí na sua mensalidade, tá bom? Show de bola? Vamos para a nossa aula. Ó, vai ser dois temas. Dígrafo, que é o encontro de duas vogais, né? Perdão, é o encontro de duas letras, né, que produzem um único som, né? Esse dígrafo, ele pode ser consonantal, ele pode ser vocálico ou ele pode ser ocasional ou eventual. E nós vamos ver aqui durante o transcorrer aí dessa aula, também sem contar com o dífono, que quando o X tem o som de KS. Lá na aula de fonética, volta na aula lá, eu expliquei como é que se conta dígrafo e como é que se conta fonema, como é que se conta letra lá na nossa aula de fonética. Bota lá na aula para você saber, tá bom? E vamos falar também sobre hiato, ditongo e tritongo. O hiato são dois sons separados, som de duas vogais, ó. I, A, To. Eu consigo escutar o som perfeitamente, em sílabas diferentes. Já o ditongo, eu encontro uma vogal sem vogal, ou semivogal e vogal, na mesma sílaba. Lembrando que cada sílaba só pode ter apenas uma vogal. Semivogal é quando I ou em segunda posição vem ao lado de uma vogal. Lembra que a semivogal tem um som fraco. Não existe semivogal sem vogal. O ditongo encontra uma vogal, mas sem vogal. Esse ditongo pode ser oral, nasal, crescente ou decrescente. Vamos ver aqui no transcorrer aí dessa aula. E o tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba, que na verdade não é três vogais, é uma vogal, uma semivogal, vogal e semivogal. Esse tritongo ele pode ser oral ou nasal. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando, sempre peço a vocês para vocês estarem voltando os conteúdos, porque trabalhamos em vídeos anteriores. Então, aqui, se eu não me engano, é a quarta aula de português. Para você entender, você tem que estar lá na sequência do curso. Na sequência do curso, que começamos com fonética, acentuação, e agora é o terceiro vídeo, no caso, né? Terceiro vídeo, hiato, ditongo e tritongo. Próximo aula, separação silábica. Então, é importante você seguir essa sequência para você entender o maravilhoso português. Vamos lá.
Já falei o que é iate, já falei o que é ditongo, já falei o que é tritongo. Então, papai é ditongo, né? Temos ali o A e o I, A vogal e semivogal. Paraguai, o A e o E, final de palavra, geralmente é tritongo. Também o tritongo pode ser nasal. Paraguai oral, saguão, nasal, né? Semivogal, vogal, semivogal. Lembrando que o A sempre será vogal e o hiato é dois sons separados, tá bom? Também existe o falso hiato, só que isso é um tema para uma próxima aula. Vamos lá. Quando é que eu sei que o ditongo é crescente ou decrescente? Grande dúvida entre os concurseiros. O ditongo crescente é quando vem do fraco, o som fraco, para o forte. Lembra da aula passada que eu expliquei? Da regrinha da seta, professor, né, que a gente usa? Adão olhou, Eva indo urinar, né? Se desce do A para o U é decrescente, se sobe do U para o A é crescente, né? É só uma dica aí de bidu para vocês. Lembrando que o ditongo é crescente, é aquele que a vogal vem antes da vogal. Neste caso, o som aumenta, cresce do menos para o mais forte, ó. Agu, a, ó. Agu, a. Equestre, é crescente, né, ó. Frequente. Então, você está com dúvida em relação a essa setinha? Volta lá na anterior, que eu explico isso aqui bem direitinho, né? Então, se o som vem do fraco para o forte, é um ditongo crescente. Se ele vem do fraco para o forte, ele é decrescente. Lembrando, se é crescente, há uma separação. Se é um decrescente, aí não há separação. Isso é muito importante ali na separação silábica, que é o tema da nossa próxima aula. O ditongo decrescente é o oposto do que eu falei, né? O ditongo decrescente é aquele que a vogal vem antes da semivogal. Aqui acontece o contrário, ou seja, o som diminui e decresce do mais forte para o menos forte, ó. Alemães, ó, do forte para o fraco. Cair, né? Ceia. Então, se você tem dúvida, se você tem dificuldade, eu recomendo você voltar na aula anterior para você saber o que é um ditongo crescente ou decrescente. Oral é quando sai pela boca, ó, pá, pai. Mão, mão. Nasal pelo nariz, oral pela boca. Na aula de fonética eu explico isso aqui bem direitinho sobre ditongo crescente e decrescente. Fica a seu critério de usar essa forma aqui ou usar a seta que eu te expliquei na aula passada. O encontro consonantal perfeito, essa aula vai exigir um pouquinho mais da nossa teoria, muita coisa do que a gente já viu, tá bom? Pode ser perfeito ou imperfeito. Perfeito é quando tem duas consoantes na mesma sílaba e a segunda consoante for R ou L. E o imperfeito é o oposto disso, fica separado. Na palavra bloco, eu não consigo separar o B do L, ó. Bloco fica junto. Na palavra crato, da mesma forma, crato, o C e o R fica junto. Isso é encontro consonantal perfeito, quando está na mesma sílaba o R ou o L. Lembra quando há separação, nós chamamos de encontro consonantal imperfeito ou disjunto, ó. Cas, K. O E separado do C, né? Isso é encontro consonantal imperfeito. É o encontro de consonantes, só que em sílabas opostas. Lembrando, para não confundir sobre o dígrafo, que o dígrafo é o encontro de duas letras que tem um único som. Chave, o CH é dígrafo, não é encontro consonantal. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembra na aula de contar letra de fonema? No dígrafo, é duas letras com um único som. Então, na palavra chave, temos cinco letras e quatro sons. Já no encontro consonantal, isso não interfere. Na palavra bloco, eu tenho cinco letras e cinco fonemas. A contagem de letras e fonemas só vale nos dígrafos. E quando o X tiver som de KS, aí esse X vai ter o som de duas letras, que nós chamamos de dífono, aí aumenta a contagem de fonemas, tá bom? Volto na anterior, que eu explico isso aqui com muita paciência e com muita calma, né? Os meus alunos dizem que gostam de mim, o que mais gostam de mim é porque eu explico e reviso. Então, toda aula aqui eu estou revisando. Por isso que não tem como não aprender comigo, né? Graças a Deus, meus alunos que dizem isso. E os resultados também mostram isso. O encontro consonantal perfeito ocorre quando as duas consoantes que se encontram juntas na palavra ficam sempre na mesma sílaba, ou seja, são inseparáveis. Aqui é a mesma coisa que eu falei, só com as palavras da gramática. A maior parte dos encontros consonantais perfeitos tem como segunda consoante a letra R ou L. Os encontros consonantais perfeitos mais frequentes são os seguintes: bloco, braço e claro, né? Segunda consoante R ou L, aí se caracteriza como encontro consonantal perfeito. E o imperfeito? O imperfeito é o oposto. O encontro consonantal imperfeito, neste caso, as duas consoantes seguidas na palavra devem ficar em sílabas diferentes. Ocorre sempre no interior das palavras, nunca no início ou no fim. Ó, O objetivo separou o B do J, O absoluto separou o B do S, conectar separou o C do T. Lembrando que cada sílaba vai ter uma vogal. Você quer saber o tanto de vogais? É só contar a
saber a quantidade de sílabas, é só contar as vogais, tá bom? Muito importante você entender o conceito de vogal e semivogal. Trabalhamos isso lá em fonética. Vogal tem um som forte, semivogal tem um som fraco. O A sempre será vogal. O I ou U será semivogal, se vier acompanhado de outra vogal, e o som for fraco, sempre em segunda posição. Dífono, muita coisa, gente. Aqui eu estou repetindo, mas é necessário, tá bom? O dífono é quando o X tem um som de KS. No português atual, os casos de dífono se resumem praticamente aos relacionados com a letra X, quando essa corresponde ao fonema KS. Exemplo, ó, sexo, táxi, tóxico. Expliquei essas palavras na aula passada, né? O X tem um som de KS, ó, sexo, então tem 4 letras, porém 5 fonemas. Táxi, 4 letras, 5 fonemas. Tóxico, 6 letras, 7 fonemas, porque o X tem som de KS, aumenta-se o fonema, tá bom? Nem toda palavra o X vai ter som de dífono. O contexto aqui vai me dizer isso, ó. Na palavra Xuxa, nós temos ali o X com som de CH. Não é um dífono. Já na palavra táxi, eu tenho um X com som de KS. Então, você vê aí, né, que todas essas palavras, o X tem o som de KS, tá bom? Para você não errar mais. Dífono é quando o X tem som de KS, sempre o contexto aí é bem-vindo e ele nos ajuda. Agora nós vamos começar a responder as questões e dentro das questões nós vamos resolvendo a teoria. Lembrando, gente, é humanamente possível, num vídeo de 40, meia hora, 50 minutos, 1 hora, explicar tudo. Então, eu trago aqui para vocês a essência do que é cobrado no concurso. Né? Você não está se formando em letras, você está se estudando para passar em um concurso. Então, as questões, elas vão ajudar isso. Eu trabalho com questões, tá bom? Resolução de questões, que vai ajudar você aí a resolver a sua maravilhosa prova do concurso. Vai colocando aí nos comentários se está gostando do material, do professor. Coloca aí para mim que eu quero saber o retorno de vocês, tá bom? Muito bem. Ocorre ato quando há encontro de duas vogais que acabam ficando em sílabas separadas, vogal mais vogal. Porque só pode haver uma vogal por sílaba. Um exemplo, ó, saída, rainha, baús, caíste, tucumã e sucuúba, ruim, junior. Estou falando isso aqui, gente, de forma proposital, tá bom? Então, o que é o hiato? São sons separados, ó. Rainha, baús, caíste. Lembrar que o conceito de acentuação de hiato? O hiato vai ser acentuado se ou vier em segunda posição. Pode estar seguido de S ou não. Lembrando que o S é inimigo do NH. Por isso que rainha não é acentuada. Já a palavra raízes é acentuada, porque o I pode estar só ao lado de S. Não pode estar uma consoante ao lado do I. Né? Então, Luiz com S eu acentuo. Luiz com Z? Não. Na sílaba onde tem o I ou em segunda posição, não pode ter consoante. Pode estar a letra S. Não esqueça aí, jamais, dessa regra. Vogal é o som mais forte de uma sílaba. Agora vamos para essa parte mais importante, né? Vogal é o som mais forte de uma sílaba. Semivogal é o som do I ou U quando pronunciado de forma fraca. Uma semivogal aparece em uma sílaba acompanhada de uma vogal. Então, só vai existir semivogal se ao lado da vogal. Água. Como é que eu sei que é a vogal? Porque o A sempre é vogal. Água, né? Réu. Monossílabo, uma sílaba só. Réu. Dia. Dia. Pai, né? Muito bem. Vamos lá. Na palavra dia, quem é a vogal e quem é a semivogal? No caso, né? No caso, o A sempre vai ser vogal, né? Então aí, dia, o som é separado, vogal mais vogal. Pai, eu não falo pai, eu falo pai. O A é vogal, o E é semivogal. Para ser semivogal, tem que estar na mesma sílaba da vogal, tá bom? Água. Quando a penúltima sílaba é acentuada, a seguinte fica junta. Então, esse U é semivogal e o A sempre é vogal. Réu, o E é vogal, o E sempre é vogal. Monossílabo. Lembrando que quando a palavra só tem uma sílaba e a anterior é acentuada, fica tudo junto. Outra coisa, como é que eu sei a diferença da vogal da semivogal? A vogal tem o som forte, a semivogal tem o som fraca. O maior exemplo aí é a semivogal e a palavra pai. Leandro, e ou sempre vai ser semivogal? Não. Vai depender do contexto. Em dia, o i é vogal. Em pai, i é semivogal. A única letra que permanece vogal para sempre é a letra A. E outra coisa, não existe sílaba sem vogal, tá bom? Vai pegando esses bizus, vai pegando essas técnicas, porque na aula de separação silábica a gente volta aqui para revisar isso aqui. Beleza? Aí vamos lá resolver a questão.
com certeza está certo, né? A primeira questão. Saída, rainha, caíste, Tucumã, né? Sucuúba, ruim, junior. Lembrando que vogais iguais e consoantes iguais sempre se separam. Já vai pegando os bisuzinhos, porque na aula que vem nós vamos trabalhar a separação silábica, que a gente vai precisar dessas palavras aqui, dessas situações que eu estou colocando para vocês. E aí, tudo ok? Tá acertando, tá errando, tá aprendendo? Bom demais, né? Lembrando, gente, que aqui é uma sequência. Os alunos recebem a aula no Classroom, a aula fica lá gravada com material e vocês têm aqui no YouTube, tá bom? O material é só para alunos. Bom, só para alunos mesmo. Vamos para a questão 2. Uma questão aí do Banco do Brasil. Leandro, eu não vou fazer o concurso do Banco do Brasil, não importa. O importante é que você está estudando para concurso, é uma prova aí que envolve de um concurso de nível altíssimo para você ir treinando, né? Então, o português é o português para todas as bancas, todos os concursos. O que vai mudar é só o perfil, como aquilo é cobrado, mas é o mesmo conteúdo. Na palavra noite, ó, noite, duas sílabas, né? Eu tenho um hiato, um som separado. Eu tenho um ditongo, dois sons juntos. Eu tenho um tritongo, três sons juntos. Eu tenho um dígrafo, duas letras com único som. Ou tenho um encontro consonantal. Com certeza, eu tenho um ditongo, noite, e um ditongo decrescente, ó. No, i, o som está descendo e fica fraco. Então, um ditongo decrescente oral, né? Eu explico isso aqui lá na aula anterior. A banca pode perguntar se é oral, se é nasal, se é crescente ou decrescente. Lembrando aqui, gente, que na questão dos dígrafos, que os dígrafos eles ocorrem quando duas letras são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. Os dígrafos podem ser consonantais, orais ou vocálicos nasais. Dígrafos consonantais orais são CL, LH, NH, RE, ISS, S cedilha, SC, XC, GU, QU. Esses nem todos sempre são dígrafos. Os dígrafos que sempre vão ser dígrafos, nós chamamos de dígrafos clássicos. Os que não são, dependendo do contexto, eu chamo de dígrafo eventual. Dígrafos vocálicos nasais. Os dígrafos vocálicos nasais são eles: AN, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM, UM. Somente se vierem antes de consoante. Preste atenção. É quando o M ou o N tem som de tio. Esse M, esse N, ele vira som de tio. Essa aqui eu vou ter que explicar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Ó, eu vou chamar de dígrafos vocálicos. Preste atenção como é que isso aqui funciona. O M e o N só será dígrafo se, mais uma vez, se esse M e esse N tiver tio. Então, pamba, eu sei que tem 5 letras. É como se fosse assim, ó. Pamba. Aí tem 5 letras e 4 fonemas. Sempre isso vai acontecer? Não. Só com a letra M e N se tiver som de tio. Na palavra Fanta acontece da mesma forma. A palavra Fanta, ela tem 5 letras, porém 4 fonemas. Por quê, ó? Vamos fazer Fanta, ó. Fã é como se esse N tivesse som de tio. Então, na contagem de fonemas, esse M e esse N some. Não some na contagem de letras, some na contagem de fonema. Bom? Leandro, o M e o N sempre vai ter som de tio? Não. Na palavra cantam, fica assim, ó. Cantão. Esse M tem som de tio ou de U? Ele canta U. Então, esse M tem som de U. Então, esse M no final não é dígrafo. O único dígrafo é o primeiro M. O segundo não, tá bom? Então, a palavra cantam, ela tem 6 letras, porém 5 fonemas. Nem sempre o M e o N vão ter som de dígrafo, tá bom? Ele pode ter som de I ou de U. O M e o N só interferem se ele for dígrafo, senão vai continuar normalmente ali na contagem de letras. O que muda é na contagem de fonemas. Sem, na palavra sem. Na palavra sem, eu falo sem ou sem. Sem é como esse M tivesse som de U.
Então, três letras, três fonemas. A contagem de letras e fonemas só interfere se o M e o N for dígrafo. Quando é? Quando atrás dele vier uma vogal e à sua frente vier uma consoante e esse M e esse N tiver som de tio. No final da palavra, o M e o N podem se transformar em um semivogal. Lembra que também tem a questão do L, que pode ter som de vogal, como a gente viu lá em Palmeiras, o L tem som de U. Bom, o H também, na contagem de letras e fonemas, ele interfere. Porque na palavra orto, eu tenho cinco letras, mas eu tenho quatro fonemas, porque o H tem um som da vogal. É como se esse H ele não existisse. Bom? Ficou com dúvida? Volta na aula anterior que eu explico isso aqui bem direitinho, tá bom? MM só tem som de dígrafo se ele tiver som de tio. E se vier atrás vem uma vogal, sua frente vem uma consoante. No final da palavra, pode ser dígrafo ou também pode ser uma semivogal. Um exemplo, na palavra bom. Ó. Na palavra bom, eu não falo bom, eu falo bom. É como se fosse assim, ó, bom. Então eu tenho três letras, dois fonemas. Então, tudo que vai me ajudar é o contexto. Sempre observem o contexto, porque isso vai ajudar bastante vocês aí nessa questão do nosso português maravilhoso. Esse tema aqui é um pouquinho chatinho, mas ele é necessário para nós, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre os dígrafos eventuais. Vamos resolver mais uma questão? Identifica a alternativa que todas as palavras apresentam o tritongo. Ó. Feiura, meia, criou. Lembrando que depois de ditongo, se vier i ou u, perdeu o acento lá no novo acordo ortográfico. Na aula da acentuação eu expliquei isso, né? Feiura, baiuca. Iguais é tritongo. Criei. Criei é hiato. Criou, hiato novo, não é a letra B. Quaisquer, Paraguai, sabão. Letra C do nosso gabarito, né? Seio, quais, ceia. Lembrando que quando eu tenho três vogais no final da palavra, se terminou em A e em O, eu conto dois mais um. Lá em acentuação eu vou explicar isso aqui bem direitinho, tá bom? Então fica ceio. Você conta duas vogais mais uma. Ceio, ceia, ceia, né? Praia, praia. Bom, se terminou com três vogais, você conta duas vogais mais uma, mas só terminar em A e O. Na aula de separação silábica, eu explico isso aqui bem direitinho. Os tritongos geralmente terminam em Y e Way. Pode ser oral ou nasal. O ditor pode ser oral ou nasal, crescente ou decrescente. Bom, lembra muita coisa. Eu sei, mas é impossível. Retorna, assiste, revisa. Você consegue, você é capaz. O ditor oral e nasal funciona dessa forma. Ó, você colocar a mão no nariz, você vai saber, ó. Herói, cai, boi, céu, fui, balco U, balco L. Não mudou o som, né? Ó o nasal. Mãe, cãibra, põe, chão, hífen, irmão, fizeram. Já vai terminando com M, ou com N, ou com tio, vai puxar o som pro nariz, porque a banca pode perguntar se é oral ou nasal. Parece infantil, gente, parece conteúdo fácil, mas tem muita gente que erra, inclusive professores, né, da área erram, que eu já vi concurso cobrar o que era vogal e consoante, e teve gente que errou. Acreditem se quiser. Eu sei porque eu sou professor e eu também sou concurseiro, eu sei o que eu estou dizendo, tá bom? Então, com certeza, o gabarito da nossa terceira é a letra C. Eu vou só acrescentar aqui uma coisinha no material.
Gente, eu só achei necessário acrescentar isso aqui, a questão dos dígrafos, que existem os dígrafos clássicos. E o que são os dígrafos clássicos? Sempre serão dígrafos NH, LH, CH, RR, SS. Esses outros aí eu vou chamar de eventuais. Com NH, ninho, com LH, palha, com CH, chave, com RR, carro, com SS, pássaro. Esses outros é outra história. É o que nós vamos ver agora. Ó, o que é um dígrafo eventual? Ele pode ou não pode ser. Quando é que isso acontecerá? Quando eu conseguir, preste atenção, quando eu não conseguir pronunciar o som das duas palavras. Preste atenção. A palavra queijo, eu falo queijo ou queijo, eu falo queijo. O U não é pronunciado, então aí é dígrafo. Na palavra quarta, eu consigo escutar o som do U e do A. Não é dígrafo. Na palavra ó, guitarra, eu não consigo escutar o som do I, ó, guitarra. Na palavra guarita, aí não é dígrafo, porque eu consigo escutar o som do U, tá bom? Então, dígrafo, gente, lembra sempre esse conceito, duas letras com um único som. Pode ou não ser. Ó, na palavra nascimento, eu não escuto o som do S. Dígrafo, na palavra casca, eu consigo escutar o som do S e do C. Só não será dígrafo se eu não conseguir escutar o som. Bom, se eu não conseguir escutar o som, é dígrafo. Se eu conseguir escutar o som, aí não é dígrafo, tá bom? Lembrar, a contagem de letras e fonemas só interfere se for dígrafo ou dífano, tá bom? Com LH, ovário. Com NH, galinha. Com CH, chave. Com RR, carro. Com QU, queijo, dígrafo. Querida, quitanda e quente. Todos são dígrafo, porque eu não consigo escutar o som do U, tá bom? Guitarra, guerra, foguete, fogueira. Todos são dígrafo, porque eu não consigo escutar o som do U. Desço, cresça, renasço, nasço. Não consigo escutar o som do S. Exceto, exceção, excesso, exceto. Não consigo escutar o som do X. Existem poucas palavras. Ó, essuflar, insuflar, o XS. Eu não consigo escutar o som do X. Então, dígrafo é quando eu não consigo escutar o som das duas letras. Dígrafo é duas letras com um único som. Dígrafo é uma letra com dois sons. A única letra que pode fazer isso do dígrafo é a letra X. Então, um resumão maravilhoso aí. Só na frente se não quiser, né, minha gente? Deixa de preguiça e vai estudar. Tem muita aluno que quer a papinha na boca, meu filho. Você tem que correr atrás, estudar, ver videoaula, resolver questões, tirar a dúvida com o professor, resolver de novo, baixar material. É assim, tá bom? Então, tem que correr atrás e pagar o preço. Muito bem. Agora vamos para a quinta questão. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem o seguinte: ditongo, dois sons, hiato, sons separados, hiato, som separado, ditongo, dois sons novamente. Novamente, ainda bem que não pediu ó, crescente, decrescente, oral e nasal, né? Ó, jamais, mais ditongo. Deus não é hiato, porque Deus é monossílabo tônico, já não é a letra A. Joias. Joias. Eu tenho um ditongo? Tenho. Fluir, eu tenho hiato? Tenho. Jesuíta, tenho hiato? Tenho. Fogaréu, ditongo, eu acho que é a B. Ódio, tem um ditongo? Tenho. Saguão, não tenho hiato, é um tritongo. Quais, monossílabo tônico, já tem um tritongo. Gabarito, letra, eu creio, por eliminação, né, gente? Só pode ser a letra B. Lembrando, separação silábica é o tema da próxima aula. Separação silábica é um tema pré-requisito, e se você não souber disso, você vai errar. É assunto infantil, parece assunto fácil, mas você tem que saber para a gente poder avançar no português. Aqui a gente está no estadinho a chegar até a efetivação, tá bom? Então precisa aí que você faça a sua parte. Beleza? Muito bem. Tritongo oral nasal, já expliquei, né? Vamos agora resolver algumas questões extras. Já tem sido muito bom aqui nossas aulas. Nosso canal está crescendo bastante. Cada vez que eu olho, aumentou 10, vamos chegar nos 5 mil inscritos. Eu digo que esses 5 mil inscritos, quem fez foi vocês. Porque os primeiros inscritos, gente, aqui eu sofri, eu ralei. Eu praticamente ganhei cada inscrito desse canal. Dos 1.000 para os 2.000, houve muito meu trabalho, mas também de vocês. Aí dos 3.000 em diante, aí veio o Instagram, né? Aí melhorou, veio o TikTok, né? Acabou o TikTok, continuou o Instagram. Então, muita coisa boa, gente, aqui. Hoje, vocês que fazem a divulgação para mim. Eu fico muito feliz. A minha responsabilidade é o quê? Material bom, uma aula boa. Mas o trabalho grosso também tem sido de vocês. Então, vamos estar ajudando o professor. Eu prometo sempre aulas maravilhosas, tá bom? E coisas boas estão por vir.
Vai chegar a nossa camisa, se Deus quiser. Vou organizar agora. Vou ver se é possível para o mês de agosto. E vamos fazer nossa camisa, né? Que estamos precisando, nós merecemos isso, né? Já temos o Classroom, já temos o YouTube, Instagram, já monetizamos o canal, né? Graças a Deus já passei no concurso, falta só a convocação, então tem que melhorar aí o nosso nível. O grupo está melhorando. Ambas as palavras contêm exemplo de dígrafo. As duas têm que ter, ó. Questionário, eu falo questionário, questionário. Questionário. Não vi dígrafo. Recurso também não tem. Dígrafo é diferente de encontro consonantal, tá bom? Não é letra A. Perspectiva, não vi dígrafo. DC tem dígrafo. Bairro, RR, maravilhosa, tem dígrafo. LH. Eu creio que é a letra C. Sétima, letra C. E a última, né? Vamos lá. Ambas as palavras novamente têm dígrafo. Ó. Magma, não tem dígrafo. Massa tem. Nascer, dígrafo eventual, exceto dígrafo eventual. Gabarito, letra B. Seccionar não tem. Barro tem. Afta não tem. Minha tem. Gabarito, letra B. Sem nenhum medo de errar. E aí, coloca aí para mim quantas questões você acertou, tá bom? Passando, gente, sempre para desejar sucesso a vocês. E eu quero finalizar com essa frase. Essa tem sido nossa missão aqui, né? Mesmo que você não esteja com a menor vontade de fazer, faça. Isso se chama disciplina. Bom? Preste atenção. Se você não sente vontade de estudar, estuda. Se você não sente vontade de ler, lê. Você tem que dominar a sua carne. Isso é até bíblico, né? Você tem que ter domínio sobre a carne. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nem todos os dias eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu leio. Nem todos os dias eu tenho vontade de orar, mas eu oro, né? Então, isso se chama disciplina. Estou cansado, vou estudar. Estou com preguiça, vou estudar. Até isso se tornar um hábito. Outro exemplo, academia. Tem dia que eu vou muito feliz para academia, como hoje. Estou querendo muito ir. Mas tem dia que eu estou só o carrasco, só o fiapo mesmo. Só o pó, mas vou. Eu só não vou se for um caso de doença ou em caso extremo, né? A gente não consegue ser 100%, mas tem que ser 90%, tá bom? 99%. Faça mesmo que você não sinta, que você não esteja vendo, nem acreditando. Faça pela fé, tá bom? Que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Vocês têm um exemplo maior de disciplina que aqui, que é o professor Leandro. Eu posso ser que eu sou uma pessoa disciplinada. Eu não desisto até conseguir. Esse canal aqui, escreva o que eu estou dizendo. Escreva o que eu estou dizendo. Nós vamos chegar em 1 milhão de inscritos. Eu não sei o tempo, mas nós vamos chegar. Vocês ainda vão me ver na televisão. Vocês ainda vão me ver apresentando podcast, vocês vão me ver dando entrevista, vocês vão ver onde Deus pode levar uma pessoa que acredita no poder dele que faz a sua parte, tá bom? Só escreva o que eu estou dizendo. Se Jesus não voltar, isso aí vai acontecer, né? Ou então ele me levar para a glória, eu creio que eu vou ver muito tempo, mas se ele não voltar, isso aqui vai acontecer. Eu não sei o tempo, mas nós vamos chegar lá, tá bom? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, mesmo que você não esteja com a menor vontade de fazer, faça. Isso se chama disciplina. Essa frase aqui é do primeiro espartano. Foi aquele soldados, né, que venceram com pouco número, né? Tem até um filme sobre isso, né, os 300. Então, seja minoria ou maioria, vá. Se não tiver ninguém, vá só. Só você não está, porque você tem Deus, tá bom? Então, deixa essa frase aí de meditação para vocês, tá bom? Insista, persiste e não desista. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um concurseiro. E você é sempre o meu convidado mais que especial. Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá. Tchau, tchau, até a próxima. Um abraço e fui. Valeu, pessoal!